Mateus, capítulo 11. Não me estou a ver, mas espero que se esteja a escutar. Neste capítulo, eu parei aqui a ler no versículo 16, onde depois também que vamos poder dar por aí, onde Jesus estava a poder falar e dava-nos aqui uma comparação, diz, a quem eu me posso comparar esta geração? Diz que é semelhante a crianças que se assentam nas praças, gritam aos seus companheiros, tocámos flauta e não dançastes, cantámos lamentações e não chorastes. Pois veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demónio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas ações que a acompanham. Neste trecho da Bíblia, não é, onde Jesus está-nos como que a dar-nos uma comparação e fala forte, duro, ou seja, acerca desta geração, a quem é que eu hei de comparar esta geração? E eu colocava esta geração como nos dias de hoje, não é? Nos dias de hoje onde a palavra depois está a ser anunciada e há uma indiferença, há uma dureza de coração, onde uma insensibilidade, onde as pessoas não, como que não reagem à palavra de Deus. E isso preocupa, não é? Preocupava já neste tempo, onde Jesus trata de poder falar acerca desta geração. E, e dentro do pensamento que eu trago, mais atrás, aqui Jesus, logo no versículo 1 deste capítulo, Jesus acabou de instruir os 12 discípulos e partiu dali a ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João Batista, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhes, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Eu queria ficar por aqui neste versículo 4, respondeu-lhe Jesus, ide e anunciei a João as coisas que ouvis e vedes. E as coisas que estavam a ouvir e que estavam a ver realmente eram os feitos de Cristo. A palavra, o verbo, se fez carne e tratava naquele tempo realmente de poder se manifestar de uma maneira poderosa ao povo de Israel, a toda a humanidade, através de feitos, de milagres, de prodígios, porque logo a seguir aqui nos fala, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E de anunciar a João as coisas que ouvides e vedes. É? Se podemos ver aqui, João Batista está preso, está a passar um tempo muito difícil, uma angústia tremenda, está na cárcere e estava a ouvir acerca realmente destes prodígios de Cristo, realmente o poder de Deus a ser manifestado na sua pessoa e tratou de poder, não é, como que ia de perguntar se realmente depois temos que esperar outro, é ele. É importante perceber que João Batista, estamos a falar do João, na qual pôde identificar a Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este João que a Jesus disse, mas que eu é que tinha que ir a ti, tu vens a mim. Quando Jesus disse, pois vou batizar. João teve um entender claro realmente de quem era Cristo, o Messias. O pôde identificar. Eu gostava realmente que depois desta tarde, ou no princípio desta noite, realmente pudéssemos ter um entender claro realmente de quem é Cristo nas nossas vidas. Este versículo que eu vos dizia, ir e anunciai as coisas que ouvis e vedes. Temos que ter bem isto claro na nossa vida, porque há uma geração na qual não está a responder naquela altura e neste tempo da mesma maneira. Uma resistência, uma dureza de coração que nos pode, de alguma maneira, também atingir, nos pode distrair. E esses são os perigos espirituais que muita gente hoje pode estar a viver. Vamos aqui a Lucas 17, um exemplo muito conhecido, mas que já não escuto já há algum tempo. 17:11, fala-nos acerca da cura
de 10 leprosos. Diz que indo a Jerusalém, passando pelo meio de Samaria e da Galileia, entrando em certa aldeia, diz que saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-nos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em voz alta. Caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, encontramos aqui, não é, um milagre, uma cura de 10 leprosos, na qual de longe se aproximaram de Jesus. Jesus ia a passar e Jesus tratou-lhes de poder-lhes dar uma ordem: ir aos sacerdotes e apresentai-los diante deles. Diz que no caminho, nesse percurso, até ir aos sacerdotes, eles viram que ficaram limpos. Ou seja, um milagre se realizou nas suas vidas, puderam sentir de uma maneira física o poder de Deus, mas, como sempre há um mas, não é? Havia aqui este exemplo que nos fala aqui diz que no 15, um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Podemos encontrar aqui, não é, um exemplo claro de manifestação, não é, acerca de Cristo mesmo nas pessoas, de onde realmente ficaram limpos, de onde obedeceram a palavra de Deus, porque a obediência à palavra traz um resultado. Mas só só um destes, é que realmente pôde ter um entender claro do propósito do chamado, do propósito do plano que Deus tem para as nossas vidas, que tem a ver com glorificar a Deus. Temos aqui os outros 9, na qual, depois, a palavra de Deus, aqui a Bíblia não nos fala acerca do que pode-lhes acontecer. Sabemos, sim, é que poderão receber um milagre. Ou melhor, muita gente depois pode estar a receber a milagre, não é? Através de poder estar num ambiente cristão, de obedecer à palavra de Deus. Mas aqui nos fala de algo mais, um passo mais, na qual tem que ser dado. E esse passo tem a ver manifestar a gratidão, glorificar a Deus de uma maneira efusiva. Porque quando não há um entender, não é? Quando realmente não vemos a Cristo, não é? De uma maneira clara, verdadeira, se assim podemos dizer, podemos unicamente ficar com essa cura, essa limpeza, esse benefício que realmente podemos ter recebido da parte de Deus. E as coisas de Deus vão muito mais. Jesus dizia, não era? Ide e dizei o que estáis a ouvir e o que estáis a ver. Ou seja, estamos a falar o poder de Deus que quando se manifesta numa pessoa, não podemos ficar por aí. Ou seja, não podemos ficar como aqueles 9 que não se ouviram mais acerca deles. Receberam a cura, mas nem voltaram a agradecer. E aqui nos fala de um agradecimento em voz alta, de onde realmente vamos poder confessar o nome de Jesus, a nossa gratidão se vai poder escutar, vamos poder louvar e vamos glorificar a Deus. Porque realmente é esse o propósito, é esse o propósito que Cristo tem. E isto, claro, podemos entendê-lo, e como é que nós vemos, não é? Como é que nós vemos, como é que entendemos? Porque o ser humano tem uma forma muitas vezes muito pessoal de poder ver, de poder entender as coisas de Deus. Muitas vezes falamos, e vamos hoje se calhar entrar no tema da justiça própria, a justiça humana, que muitas vezes depois estorba
e que nos coloca numa situação de afastados. Porque Deus se manifesta, não é? Conforme em Romanos, logo no primeiro capítulo, diz que a glória de Deus se manifesta, não é? A sua glória se manifesta. Mas é por meio da fé que realmente podemos entender. Conforme em Hebreus, quando nos dá também a própria definição de fé, por fé entendemos que os céus e a terra foram criados por meio da sua palavra. Por meio da fé, podemos encontrar vários exemplos que realmente Abel foi melhor, mais aceito, e muitos outros exemplos que realmente vamos poder encontrar aqui. De uma maneira como nós podemos ver as coisas de Deus, mas podemos receber também na nossa própria vida, e isso vai trazer como é que eu vou dizer, um resultado. Se vai manifestar, é que da maneira como eu posso estar a receber da parte de Deus a fé, este entender, é da maneira como eu também vou poder dar resposta e corresponder ao próprio amor de Deus na minha vida. Então vamos poder também encontrar aqui em Mateus 6, logo nas primeiras ensinanças de Jesus, capítulo 6, do Evangelho de Mateus. Seis 22. Diz que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grande são estas trevas? Muitas vezes escutamos, não é, a audição muito importante, realmente para poder receber a palavra de Deus, essa audição espiritual, mas aqui também nos fala acerca da maneira como nós podemos ver. Como é que podemos ver o milagre? Não é? Como é que aqueles 9 realmente poderão ver o milagre na sua vida? Ou seja, a resposta que puderam ter perante o poder de Deus nas suas vidas? Seguiram os seus caminhos? Não trataram de poder dar glória a Deus? Poder agradecer de uma maneira pessoal, como fez o outro, prostrado em terra? Eu não quero, e não é doutrina minha, mas quando uma pessoa recebe algo da parte de Deus, pois esta atitude mais correta, ou seja, é que não, sinceramente não podemos encontrar outra. Quando há uma evidência tão clara na nossa vida do poder de Deus, será que seguimos os mesmos? Unicamente sermos beneficiados no nosso eu, somos limpos e seguimos a nossa própria vida como que Deus não tivesse feito nada. E Deus está-nos a dar muito. Estamos a dar muito. Aquilo que podemos hoje neste tempo, podermos receber desta pura verdade, deste Evangelho, são coisas que realmente têm um valor incalculável, que muitas vezes nós, com as rotinas, nem damos o devido valor. Sabemos que os olhos é a luz do nosso corpo, a maneira como podemos estar a interpretar, a maneira como podemos estar a ver as coisas espirituais, realmente é que marcam a diferença, porque se nós estamos a olhar e da maneira como podemos estar a ver de uma maneira humana, vamos ver tudo deturpado. O engano se vai instalar, a queixa, a inveja, o ciúme, que realmente vão estar de uma maneira que nos vai dominar nas decisões que realmente vamos poder tomar no nosso dia a dia. E esses também são os perigos. Então, eu gostava de poder irmos aí no capítulo 20, também aqui do Evangelho de Mateus, um exemplo que nos fala acerca de uns trabalhadores, na qual Jesus nos está a dar aqui um ensinamento
E nos fala muito acerca também da visão que realmente nós podemos estar a ter. A parábola dos trabalhadores da vinha, que aqui nos fala, começamos aqui no versículo 1, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto do meio-dia e das 3 da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ides vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Chegada à tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: estes últimos contratados trabalharam só 1 hora e tu os igualastes connosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia. Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho eu o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? E isto, não é, dentro este exemplo, esta parábola dos trabalhadores da vinha, não é? Jesus depois trata de poder aqui dar-lhe: não tenho eu o direito de fazer o que quiser com o que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Então vemos aqui, se queremos colocá-lo assim desta maneira, um olho bom e um olho mau. Não é? Vemos aqui uma palavra repetida de Jesus: darei o que é justo. Estamos a falar de um Deus justo, fiel, verdadeiro, que trata de poder dar conforme Ele quer, porque é soberano, mas também dá conforme, não é? Conforme a resposta, não é? Da maneira como realmente nós podemos corresponder ao amor de Deus, à Sua palavra. Aqui encontramos, não é? Encontramos aqui estes trabalhadores que pensavam eles, não é? Estes primeiros que trataram de poder, num princípio, pois, fazer esse contrato, 1 denário por dia, e foram trabalhar, mas ao longo do dia, não é? Ao longo do dia, pois, eles puderam, não é? Porque estavam a trabalhar naquela linha, puderam ter visto outros a chegar e claro, os últimos que chegaram, comparado com eles, pouco trabalharam. Mas o dono da vinha, não é? Quis dar o mesmo aos últimos que aos primeiros. E eles porquê é que se queixaram? Porquê é que eles trataram de poder se queixar ao seu senhor? Porquê é que eles trataram-se de poder criticar, de invejar aqueles que puderam ter trabalhado o mesmo, mas receberam o mesmo? Aí está a nossa própria justiça. A maneira como nós podemos estar a ver, através dos nossos critérios. E Jesus trata de poder lhe dizer: pois não tenho o direito eu de fazer o que quiser com o que é meu? Ou porque nós estamos a queixar realmente de Deus estar a ser bom, não é? De poder estar a dar a recompensa que Ele acha que é devida com aqueles últimos trabalhadores. Então aqui, não é? Podemos ver que nestes trabalhadores viviam uma escuridão nos seus olhos. O entender espiritual que realmente estavam a ter naquele momento era um entendimento cego, se assim podemos dizer. E isso também é um problema, não é? Porque no nosso caminhar, não é? Que podemos já caminhar há um tempo e
E podemos pensar que podemos ter direitos, não é? Sobre aqueles que possam estar por detrás. Possamos ter nós os nossos próprios critérios, muitas vezes humanos, da nossa própria justiça. Que a própria palavra de Deus nos fala que são como trapos de imundícia. A justiça realmente do homem não tem nada a ver com a justiça de Deus. Absolutamente nada. Incluso pode provocar confusão, pode provocar contenda, inveja, ciúme, nos coloca muitas vezes porque tem a ver com os nossos próprios critérios, a nossa maneira muito pessoal de ver as coisas e não esperamos realmente que seja Deus a fazer justiça perante as situações que ocorrem. Porque isso sim, verdadeiramente é fé. Quando nós realmente nos debruçamos e tratamos de poder, em fé, confiar no poder de Deus, na decisão de Deus, perante as circunstâncias, perante as situações, muitas vezes nos adiantamos. Aqui fala que eles pensaram. Eles pensaram que realmente iam poder receber mais, porque eles puderam ver aqueles últimos a receber um denário. Então, o que se levantou na sua mente e no seu coração, pois então nós vamos poder receber mais. E não é certo. Está errado. Vemos outro exemplo também, que eu procurava encontrarmos aqui, o exemplo. E antes de podermos ir aí, vamos só aqui a Filipenses, porque Filipenses também aqui no capítulo 3, neste versículo que Paulo nos deixou também, um homem experimentado, na qual ele começa, não é, este capítulo, quando nos começa a poder falar acerca da gente, da falsa, dos maus obreiros, da falsa circuncisão, né? E ele próprio dava testemunho aqui no versículo 3, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e diz que não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que eu podia confiar na carne, eu ainda muito mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei diz que fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que, porém, para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero também por perda de todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por quem sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como refúgio, para que também possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então aqui, nesta exposição da palavra, o apóstolo Paulo nos fala claramente, ele colocando-se em primeiro lugar, dando testemunho da sua realidade, do seu passado, de tudo aquilo que pôde ter recebido, do que era, diante da lei, diante dos homens, diante do sistema religioso, todas as situações que ele pôde ter vivido quando ele chegou ao conhecimento de Cristo, quando realmente pôde receber essa visão naquele caminho, de onde ficou cego, no caminho de Damasco, onde depois pôde receber essa visão através de um ser de Deus, Ananias, na qual foi aí impor-lhe as mãos, orar por ele, e Jesus se manifestou, mas que o apóstolo Paulo teve que ficar cego, porque a sua própria justiça o estava a cegar, não lhe estava a dar ou a entender claro de realmente quem era Cristo, do qual era o plano e o propósito de Deus. Inclusive estava a perseguir, e muitas vezes, não é? Quando nós não temos um entender claro, uma iluminação e um entender certo da parte de Deus, podemos começar a caminhar num terreno perigoso, onde o nosso coração se pode encher de inveja, onde o nosso coração começa a ter ciúme de muitas situações que estão ao nosso redor e dos nossos irmãos. E vamos ver aqui um exemplo também muito conhecido
do irmão mais velho do filho pródigo. Lucas 15. Estamos a falar aqui, não é? Estamos a falar de exemplos que estão muito próximos de nós, não estão muito longe, e digo isto com muito temor, porque se nós realmente temos esse coração onde estamos sensíveis à palavra de Deus, onde a palavra de Deus está a chegar aos nossos corações, não é? No estado aqui da plataforma, temos recebido a palavra de Deus e nós não podemos pensar que é para aqui para o lado. Por vezes, não é? Que como cometemos esse erro, como podemos escutar alguém que está a expor a palavra de Deus, está a anunciar realmente o Evangelho e muitas vezes nos sobe ao pensamento pessoas, não é? De qual, olha, esta palavra é para este. Esta palavra é de acordo com... E muitas vezes depois Deus nos está a falar às nossas vidas. Vemos aqui um exemplo, não é? Do filho, da parábola do filho pródigo. Vemos aqui alguém que depois que estava na casa do pai. Era um filho, era um cristão, era um nosso irmão. Era alguém que realmente depois estava debaixo da graça, da misericórdia, das bênçãos de Deus, mas que no decorrer desta passagem podemos ver aqui realmente a condição em que ele vivia. A maneira como ele estava a ver o irmão, a maneira como ele podia estar a ver da decisão do Pai, a decisão de Deus. Muitas vezes, pois nos nossos corações, podemos estar a questionar as decisões de Deus. As manifestações da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Muitas vezes as decisões que são tomadas, as questionamos, as criticamos. E isso, aos olhos de Deus, podemos aqui, não é o correto. Porque a nossa própria justiça é oposta à justiça de Deus. Se realmente caminhamos na fé, temos um entender espiritual, sabemos que Deus é justo e fiel. Justo e fiel. Tantos exemplos podemos encontrar, não é, na palavra de Deus. Agora mesmo estamos aqui, não é, em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, mas podemos encontrar muitas outras. Eu estou-me agora a recordar do exemplo de David, quando ele era perseguido por Saúl. Quando ele realmente teve uma oportunidade de poder se vingar de Saúl. E o que saiu do seu coração? Ai de mim! Ai de mim! Eu levantar perante o meu Senhor. Saúl ainda era rei. David tinha um entender, claro, realmente o seu olho era um olho bom aos olhos de Deus. E é este olho que realmente nós temos que ter, esta visão certa, este entendimento vivo, que ainda por aqui se partilhou, aqui nesta quarta-feira. Mas este entendimento vivo provém de Deus, não é um entendimento muitas vezes da nossa própria justiça. Muitas vezes o nosso olhar é muito turvo. Tem certa aparência espiritual, mas depois, na altura, não é um olhar limpo, um olhar certo, um olhar de luz, conforme a palavra de Deus nos mostra. E aqui, neste exemplo do filho pródigo, aqui mais para a frente, se calhar vamos pôr aqui no versículo 25, diz que o filho mais velho estava no campo e quando voltou, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos sem nunca desobedecer às tuas ordens e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele
o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo, novamente aqui, a justiça de Deus. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Conhecemos a história, estamos familiarizados, não é? Com este filho pródigo que malgastou, não é? A herança e, e teve a atitude, não é? Teve a atitude de poder, um arrependimento sincero, genuíno, de realmente de poder ir ao Pai, se apresentar diante do Pai com um arrependimento genuíno, sincero. E Deus, que tudo sabe, o Pai, tratou de poder fazer o que Deus faz. Porque estamos a falar de um Deus de amor, de compaixão, um Deus que é justo. É? Realmente, conforme na primeira carta de João nos fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que bom que nós temos um Deus e um Pai que é justo. Mas nós estamos aqui a aprender e estamos a poder ver de maneira que nós estamos a poder ver. Este filho mais velho, de que maneira é que realmente ele pôde ver a decisão do pai, como é que ele viu o seu irmão. E isso é que realmente tem que nos preocupar porque muitas vezes se pode levantar em nós muito este espírito, esta justiça própria, que muitas vezes depois não entendemos o amor de Deus. Não entendemos, incluso, a justiça de Deus. Porque nós estamos perante a justiça de Deus. E a justiça de Deus muitas vezes está acompanhada com a misericórdia, com a compaixão, na qual nós temos que viver, que temos que estar associados a ela. Não podemos viver separados e muitas vezes ficarmos unicamente com uma visão tão curta do Evangelho, do amor de Deus, da graça, da misericórdia. Este filho mais velho diz que respondeu: Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou, este teu filho, não o tratou como irmão. Muitas vezes que somos capazes de tratar melhor os de fora do que os nossos irmãos. E isso não é um entender verdadeiro do Evangelho. Muitas vezes somos capazes de ver, não é, o nosso irmão com uns olhos que não são bons. E a palavra de Deus nos fala de trevas. Porque é pecado. Muitas vezes vivemos numa sombra que nos leva muitas vezes a uma escuridão. Quando não há uma limpeza, quando não há uma comunhão, quando não há uma relação genuína com os nossos irmãos. Porque não temos uma visão e um entendimento claro do Evangelho. Que nos leva muitas vezes a desviar-nos do correto, do que realmente é puro, do que é verdadeiro, do que é agradável, do que é perfeito, de tudo aquilo que realmente Deus pois fez e nos quer dar. Ide e mostrai e contai realmente o que estáis a ouvir e o que estáis a ver. Há coisas que têm que ser manifestas. Obras de fé e de amor têm que ser manifestas. Era justo que realmente se matasse o bezerro, era justo que realmente se tratasse de poder colocar o anel, tratasse de poder dar essas vestiduras, porque ele teve uma atitude de arrependimento genuína. Ele pôde receber o perdão de Deus. Houve uma restauração. Ele estava morto e reviveu. Então, Deus sabe a condição dos nossos corações. Deus conhece. Né? Conforme é aquilo que eu para esta geração. Será que vamos estar a escutar a palavra de Deus e vamos poder realmente reagir da forma certa? Ou que não está a ser pregado? Há uma parte que eu gostava de poder compartilhar, que vem aqui em Romanos 10.
Novamente o apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 1, diz: Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que Deus, pois lhe dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com o entendimento. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. E isto não era o apóstolo Paulo, pois falava do fundo do coração, e aqui a carta aos Romanos nos fala claramente que Cristo se fez, foi a justiça de Deus, foi um instrumento de justiça através da obediência, ir àquela cruz, era necessário, a justiça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo naquela cruz. Era necessário. É claro que isto para o mundo diz que é loucura, porque os olhos carnais, os olhos humanos, não identificam estas verdades. Por isso o povo de Israel continua com esse véu, né? Como em Coríntios nos fala, esse véu continua colocado. Por isso é que a glória de Cristo, a glória do Evangelho não é manifesta das suas vidas. Seguem sendo o povo escolhido a Deus, mas estão afastados. Continuam com esse véu que lhes impede de poder ver, de ter esse olho bom, de ter esse entendimento claro. E aqui o apóstolo Paulo nos fala, pois o desejo do meu coração e a oração por Israel é para que se salvem. O apóstolo Paulo, melhor do que ninguém, porque podemos ver nas cartas, ele próprio, quando estávamos a ler em Filipenses, ele dava testemunho dele próprio, conhecedor do sistema religioso, porque ele era fariseu, era da seita mais religiosa, mais rigorosa em todos aqueles temas. Ele sabia do que realmente podia estar a ver, ele sabia e conhecia os seus, mas ele chegou ao conhecimento da verdade. A luz do Evangelho chegou à sua vida. A maneira como ele agora estava a dar testemunho, a maneira como ele podia estar a ver, porque conhecia realmente o poder de Cristo na sua vida, que lhe abriu os olhos, um milagre, a iluminação espiritual que ele realmente podia estar a ter, ele deixa isto aqui muito claro, onde a justiça de Deus, a justiça de Deus, é que realmente traz claridade às nossas vidas como nós recebemos. A nossa própria justiça nos cega nas nossas razões, nas nossas desculpas, nas nossas justificações. Cegamos e estamos sempre a tropeçar, sempre os mesmos erros. Acabamos muitas vezes ser como tanta gente, obstinados, teimosos nos nossos relacionamentos. E nunca chegamos realmente ao conhecimento da verdade. E ele falava, não era, realmente de todas estas coisas, porque é importante nós termos um entender claro, termos esse olho bom para podermos identificar, para podermos ver as coisas tal como elas são. Porque há muita coisa que, inclusive, pode vir a disfarçar. E nós temos que, hoje mais do que nunca, não é? Nestes tempos que a palavra de Deus nos identifica como os últimos tempos, onde realmente temos que ter claro todas estas coisas. Colossenses, capítulo 1, já estamos a acabar. Capítulo 1, versículo 9, uma oração de Paulo. Paulo ora pelos Colossenses. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e a longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Paulo orava pelos Colossenses e orava para que eles realmente pudessem ser iluminados e ter a sabedoria, o entendimento espiritual para dar a resposta a todas as situações que estão por diante. Temos bem presente que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Estamos a falar de algo poderoso, algo que realmente não está ao alcance da tecnologia, do poder do homem, da sabedoria humana. Há coisas que, quando alcançamos todas estas coisas da parte de Deus, muitas vezes até nos custa poder transmitir. Mas a importância também que realmente nos fala, porque quando o que eu estou a poder partilhar nos fala também de algo que tem a ver com as obras, com as ações. Não é algo que podemos ficar unicamente com a doutrina, com algo teórico. Não. A fé que é movida por obras. Tiago claramente nos fala e nos põe claro que não estamos a falar das obras que são através da lei, as obras humanas, não. As obras que são provenientes da fé e do amor. Porque essas sim, não é? Conforme Jesus falava, e acabamos com este versículo que eu gostava de poder ler, este versículo que vem em Mateus 11. Quando Jesus, depois de dar esta explicação do versículo 18 e 19, quando nos fala acerca, depois veio João, e depois diz que veio o Filho do Homem, ou seja, naquela altura, depois as pessoas, quando puderam ver a João, que era uma pessoa que, um homem aqui, diz, veio não comendo nem bebendo, ou seja, alguém que realmente depois levava uma vida diferente dos costumes, daquelas práticas. Sabemos que ele era gafanhoto, era mel, era uma pessoa que, aos olhos, vemos aqui, tem demónio. Mas também vemos depois o contraste, quando vem o Filho do Homem, onde diz que bebe e que come, que diz que é um comilão, um borrão, amigo de cobradores. Vejam bem como as pessoas realmente estavam a ver todas estas situações. E aqui Jesus diz aqui, mas a sabedoria é comprovada pelas ações que a acompanham. Esta é a resposta. Não é? Mas a sabedoria é comprovada pelas ações que a acompanham. O entender, esse olho bom que realmente tem que estar na nossa vida, é manifesto através de ações, de atos. Atos daqui nos fala de sabedoria, que são acompanhadas de ações. Não é algo morto, não é algo estático, é algo que realmente depois se move dos nossos corações. Muito podemos falar acerca em Dousa, não é? Quando tratamos de ir a 1 de Coríntios, capítulo 13, podemos ver quando nos fala acerca do amor, o dom supremo, de onde aí podemos encontrar a resposta realmente do que é poder viver o Evangelho verdadeiro. Estar na sã doutrina. Eu também não me queria alongar mais, mas agradecido por poder estar aqui, podermos partilhar esta palavra. Espero que tenham entendido. E de resto, depois que Deus vos abençoe. Certo?